Diretamente aqui da Expoara, nós estamos no estande do Sebrae, essa que é a 19ª edição da Semana Tecnológica. No podcast de hoje, nós vamos conversar com Cícero Gonçalves, ele que é produtor rural, vai falar um pouquinho mais para a gente do grupo presente aqui no estado do Tocantins. Seja muito bem-vindo. Qual que é o grupo? Fala um pouquinho e há quanto tempo ele está aqui. O grupo é o grupo AgroSearte, já há 30 anos que está aqui no estado do Tocantins. A gente se instalou com a primeira propriedade em 1994 e a gente foi adquirindo a subsequente em 2001 e a última em 2008. São 3 propriedades. São 3 propriedades. Vocês vieram de onde? Fala um pouquinho da origem de vocês, né? De onde É, vocês Na, vieram, na, como vocês chegaram aqui até o estado do Tocantins. na realidade, eu até brinco e falo que eu perdi um pouco a minha identidade, né? Porque eu sou de fato nordestino, saí do Juazeiro do Norte, Ceará, uma região muito próspera no interior do Ceará, o Cariri. E aí nós temos uma vocação e temos empresa no segmento de semijoias desde 1958 e eu me desloquei até São Paulo no intuito de fazer negócios e trazer para o Juazeiro, para nossas lojas. E aí, nessa composição, fiquei um tempo em São Paulo. Em 1993, 94, vi a possibilidade, né? A vocação no Brasil estava começando, sempre foi do agro, né? Mas estava assim, ficando com uma pegada mais forte, principalmente aqui nessa região. E a gente fez um plano de viabilidade, um estudo, e viu que essa região, a Matopiba, seria a próxima fronteira agrícola. E aí eu comecei a ter um olhar mais, vamos dizer, mais comercial. E aí cheguei em Araguaína no dia 13 de janeiro de 1994 e me apaixonei. Aqui é um Nordeste que chove. Aqui o sotaque, os costumes, muito parecido com o Nordeste. Então aqui eu me identifiquei bem e aí de pouco a pouco fui me familiarizando com a atividade que de fato eu não conhecia e fui me apaixonando e hoje eu sou um apaixonado por essa atividade. Certo. O senhor é produtor rural há mais de 30 anos, né? É, Aqui. de fato, né, eu vim vamos dizer, pesquisar o mercado e se inserir como produtor de fato em 1996, não é assim que eu comprei a propriedade. Até então, comprei alguns bezerros, dei de parceria e nessas idas e vindas, né, apareceu uma propriedade, uma oportunidade, e aí eu comprei uma propriedade. E por que que o senhor saiu do ramo da semijoia e entrou no ramo do gado? Boa pergunta. A semijoia é moda, é uma atividade, vamos dizer, cíclica, não é? Nós temos, tipo, 3 datas importantes nesse segmento: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal. Então, eu vivi em função dessas 3 datas. E isso é muito estressante. A gente atendia 16 países durante mais de 30 anos, né? A gente foi uma empresa, quando eu digo foi porque eu não trabalho mais com essa atividade. É uma empresa que foi pioneira no segmento de semijoia folheado a ouro para exportação, porque até então só existia um produto que era feito nos Estados Unidos, que vinha de uma província chamada Providence, que produzia um produto chamado Gold Filled, que seria chapeado, folheado a ouro. Era uma técnica um pouco mais ultrapassada do que a nossa. Diga-se de passagem, o Brasil com uma tecnologia melhor do que os americanos. E aí, aproveitei esse nicho, comecei a viajar, a pesquisar e comecei a vender nesses países, né? Circo vizinho do Brasil, e conquistei uma gama de mercado de 16 países, né? E trabalhei nessa atividade durante 37 anos, né? Vi a possibilidade de ter um pouco de descanso. Acredito, eu entrei no agronegócio para descansar. Nossa, É, agora. aí, E porque o achei senhor, que. e o senhor descobriu o quê? Não, esse acredito, eu vim para descansar, eu achei que tão legal, tão. É porque eu vinha de um mercado muito frenético, né? Você imagina você trabalhar Varejo, com né? joia, você que tem que cumprir data, e aqui a coisa é com mais calma. Aqui eu vejo. De fato, eu não sou fazendeiro, sou proprietário de fazendas, a palavra é essa. Eu vim aqui, comecei a curtir, gostar, zelar e ter a paixão pelos animais. E aí eu digo, não, existe sim uma possibilidade, existe sim uma viabilidade comercial. Porque até então, quando eu cheguei aqui,
as terras, não tinha estrada praticamente, entre aspas, nós tínhamos a Belém Brasília, e essas que dá ligações dos dois rios, Araguaia e Tocantins, eram quase todas assim, terra de chão, não é? Imagina, eu saía de Araguaína para ir para minha fazenda, levava um Nossa. dia as pontes, quando chovia que as pontes caíam, e aquilo era muito jovem, e aquilo era uma aventura para mim. Gostava daquele movimento. Mas hoje não, hoje se desloca em uma hora para a fazenda. Tem asfalto, tem energia. Antes de vir para cá, eu peguei um plano de viabilidade do Estado, e de fato o governador entregou tudo que estava no plano de viabilidade. O governador da época era Siqueira Campos. Siqueira Campos. Ele entregou todos os pontos de asfalto, de energia trifásica. Então, isso vai estimulando você. Você vê a contrapartida do Estado. E você como investidor, você vai se sentir mais confortável e seguro. E aí comprei uma fazenda, fui aprendendo com os amigos, com muita humildade, né? Como em tudo, graças a Deus, que eu faço, nunca ser vanguardista, mas sempre com um olhar curioso, né? Sempre com um olhar assim, eu vivo de desafio, eu sou movido a desafio. E aí, a princípio, juro para você, era para descansar. Para não vir assim só para descansar, eu comprei um pouco de boi para ter as despesas, para manter a despesa da fazenda. Aí eu comecei a dizer, não, aqui sim, existe vida, não é vida comercial. E com esse olhar mais empresarial, né? Eu digo, como é que a gente pode melhorar aqui? Até então comprava, ia no leilão, vinha aqui 3, 4 vezes ao ano, se passar tipo uma semana descansando, comprava os bezerrinhos, colocava, virava garrote, virava boi e vendia. E aí eu achei que a coisa dava para ir um pouco mais, né? Aí eu disse, e comecei a perceber que o mercado começou a demandar. Até então, quando eu cheguei aqui, não tinha nem frigorífico, tinha um só, e por sinal estava em situação difícil. Hoje nós temos em torno aí, em volta de Araguaína, 180 quilômetros, nós temos eu creio que mais de 8 frigoríficos, né? Exportamos aqui, o segmento está muito pujante, né? E aí eu percebi que tinha possibilidade de crescer. E eu tenho números assim, que em 1995 o Brasil não exportava nada. O Brasil era importador de carne. E hoje nós somos o maior exportador de carne do planeta. Foi um salto É gigantesco. muito grande. Eu acompanhei todos esses números. Eu gosto de ler, eu gosto de acompanhar. Aliás, eu sempre falo para os meus funcionários, esse é o meu negócio. Eu não sou de estar a cavalo, no espaço. Claro, eu vou na minha caminhonete, olho meu serviço, vejo o que está acontecendo, trato isso assim como empresa, né? E Que é gosto também, como deve ser tratado, né? justamente, Como uma empresa. e responsabilidade com o meio Sim. ambiente, com o funcionário. Então, aqui, assim, um orgulho em falar para você, que é até, assim, é uma obrigação, mas me sinto no direito também de falar. Não tenho nenhuma demanda jurídica trabalhista. Aqui, imagina só, 30 há 30 anos. anos não tenho uma demanda jurídica trabalhista, Muito bom. né? Então, todos os meus funcionários eu trato de dar dignidade, né? Porque são pessoas que merecem, são pessoas, são colaboradores de fato, né? Que estão ali comigo, e que a gente cria também, independente do profissional, né? A gente também cria o humano. O Isso laço. isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito bom, a gente precisa trabalhar, mas o trabalho nessa relação, porque ele mora com a gente. Ele mora com a gente. Você não tem como, tipo assim, dizer tchau e só ver na outra semana. Você vê no outro dia. Não tem isso. Então, essa relação tem que ser muito humana, muito humanizada. Então, você tem que dar qualidade de vida. Como é que eu posso deixar um funcionário meu dormir numa casa com goteira, com banheiro fora de casa, a esposa às vezes grávida, precisando sair, e eu dormir no meu quarto com ar-condicionado, sabe? Isso aí me tocou muito, eu vi muito isso aqui. Eu vi aqui, olha, eu tenho 3 alojamentos. Quando eu cheguei aqui, os alojamentos eram uns alojamentos de plástico, o pessoal fazia no meio sabe, no meio assim, dos pastos, para limpar os pastos. Eu fui o primeiro pecuarista a construir alojamento de verdade, politicamente correto, com a planta feita pelo INSS, né? Então, 3 alojamentos, que serviu de exemplo para outros fazendeiros seguir, né? Eu sempre tratei de ser um modelo a ser seguido nesse sentido, porque eu acho que o negócio, se ele não se
der condição de você viver dentro da legalidade, não é um negócio, né? Já não é negócio. Eu acho que já não funciona. E essa E- parte humana, essa relação, igual o senhor está falando, ela é muito importante, né? claro, claro, para você ficar. E outra coisa, não sei se você vai entender o que eu vou te falar, mas te dá uma sensação sabe, de dever cumprido, sabe, com o outro. Sim. Porque não é porque eu tenho uma fazenda e você é meu funcionário e eu pago teus direitos e cargos que você é diferente de mim. Você não é diferente de mim em nada, Todos né? somos Nós iguais. todos somos iguais. Eu acho que isso aí é legal e é bom você passar isso para o teu funcionário de verdade. Isso é muito bacana. Ele se sentir, sabe? Porque ele trabalha com amor, cara. E onde tem amor, as coisas funcionam. Sim. Até os animais, de verdade, até os animais. Eu não gosto que judio dos animais no curral. O negócio de ferrão no animal, isso não existe. Meus currais são meio, até os meus currais são meio humanizados. É com bandeirinha, sabe? É com seta, se eu pudesse falar. Se eu Para a pudesse- esquerda É, pra agora. direita, justamente. Não gosto de vaqueiro que fale alto, sabe? Meu tom de voz é esse, sabe? Eu acho que é por aí a coisa, esse negócio de gritar. Ninguém engorda boi em balança e grito. Boi você engorda com tecnologia, tá? Com tranquilidade E e, amor. não, e amor e sabedoria, né? Você colocar isso tudo, se colocar esse conjunto dentro da sua propriedade, com certeza você vai ter retorno. E veja só, um vaqueiro auxiliar, ele é capaz de conduzir 1.000 animais. Cara, é pedir demais de duas pessoas para cuidar de 1.000 ser viventes, né? Eu acho que não tem porquê. E Sim. eu já vi, presenciei alguns currais, pessoa gritando sabe, com funcionário se sentindo um pouco. Humilhado. É, não sei se eu venho de uma cultura mais assim, dessa cultura de São Paulo, e a minha família também teve esse trato, também lá no Juazeiro do Norte, isso vem da criação. E em São Paulo, quando a gente trabalhava com segmento, vamos dizer, um pouco mais refinado do que o agro, né? Porque imagina, Sim. não tem nada, vamos dizer, comparação joia, Semi-joia e agro. né? E agro é muito bem diferente. Mas assim, são pessoas que têm que, primeiro, tem que ser modelo, né, para apresentar o produto, né? Então as pessoas têm que estar muito e tem que estar você está vendendo beleza, né? Você está vendendo sonhos, você está vendendo, né, para a pessoa se sentir confortável. Então, Uma pergunta agora que me veio aqui, uma curiosidade. O que dá mais dinheiro? É a joia ou o gado? desculpa, boa pergunta. Amiga, tudo no seu tempo. Seu tempo. Tudo no seu tempo. Provérbios. Tem tempo para tudo, né? Eu Para acho plantar e para colher. plantar e colher. Estamos passando por um momento muito difícil, né? Historicamente, vou aqui falar de números, né? Quando eu cheguei aqui, uma arroba de boi custava R$ 20. Coincidentemente, o real era um dólar era R$ 1. Então, uma arroba de boi valia US$ 20 a arroba de boi. Num determinado momento, esse mesmo boi, essa mesma arroba ficou custando em torno de, eu tô falando, custa não, venda, não é? Falo de Sim. venda. Em torno de US$ 50 a US$ 60, dependendo da praça. Ela voltou um pouco agora. Então agora está um momento muito desafiador. Quem está alavancado financeiramente dentro das propriedades deve estar passando por uma situação muito difícil. O governo vai ter que ter um olhar mais, vamos dizer, mais carinhoso com a nossa área, porque de fato o Brasil, se não fosse o agro, eu, hum, eu entendo um pouco de macro e microeconomia, porque também era o meu negócio, né? Até hoje eu tenho algumas coisas ligadas a isso aí, mas o agro é muito importante para o Brasil. Só para te falar que um número assim que vem aqui na minha cabeça. O que o Brasil construiu em 500 anos, 500 anos a gente está falando. O Brasil chegou de 1.500 da descoberta até 2000 com 100 milhões de toneladas de grãos. Nesses últimos 25 anos, o Brasil cresceu 350%, com a perspectiva, se seguir assim, de crescer 500% de 2000 a 2050. Nós temos um potencial, sem mexer no meio ambiente, de produção de 500 milhões de toneladas de grãos. Sem precisar abrir novas áreas. Sem precisar abrir novas áreas. Eu estou verticalizando as minhas áreas.
Aí você vai para Cícero, o que é verticalizar, né? Uma palavra. Explica para o pessoal o que que é verticalizar. Verticalizar, primeiro, você tem uma área, os pastos estão degradando, uma área que era uma área nova, automaticamente a gente tava só tirava, é da cultura, só tirava, não devolvia nada para a terra. E aí você começa a perceber que aquela mesma área não produz aquele mesmo boi, como tudo na vida, né? Aquilo você começa a perceber que aquilo tem vida, é uma coisa que vai ficando fraco, a terra vai ficando mais, né? E aí você tem que potencializar essa terra. Para potencializar essa terra, o que eu tô quero dizer é adubar, corrigir, devolver para a terra. Você tem que fazer um conjunto de coisas antes de fazer esse processo. Primeiro, reduzir a área, né? Porque as áreas, quando eu cheguei aqui, eram áreas grandes, né? Vamos dizer assim, a gente fala que pasto, né? Pasto acima de 50 hectares, 100 hectares. Hoje, só existe a viabilidade em pasto no máximo, dentro da minha concepção, de uns 20 hectares, no máximo, tá? Que vai comportar aí mais ou menos você com essa área bem cercada, com uma boa água, aí daqui a pouco entra na água, né? Você pode potencializar essa área e criar aí mais ou menos uns 50 animais, onde se criava em 50 hectares, entendeu? Então você já de cara sem produção, se aumentar a sua terra, você consegue dobrar a sua produção. Estou falando aqui um número modesto, eu estou aqui falando super, né? Dimensionando, estou aqui sendo bem modesto mesmo. Para dobrar é fácil, para dobrar é fácil. Para triplicar, o número vai aumentando, né? Mas existe a possibilidade assim de chegar a números, se eu falar aqui, alguém vai dizer, esse cara tá louco. Existe assim, condição de chegar 10 vezes mais que nós criamos aqui. Então, o Brasil tem esse potencial, entendeu? É como no segmento de joia. Eu tinha uma ferramenta, vou dar um exemplo para você, veja só, que ela fazia 50 pares de brinco por dia. Por quê? Porque ela tinha 16 operações. Ela, 16 operações, ela passava por 16 processos. Por 16 mesas, porque, não sei se você sabe, o ramo de joalheria é nas mesas, as pessoas trabalham, é artesão. Linha de produção, né? Então, era 16 pessoas para fazer essa quantidade de brinco. Eu fui na Itália e fui numa feira, na Itália, em Milão. Cheguei e vi uma máquina e olhei para baixo e vi a máquina produzindo, caindo no brinquinho que eu produzo, que era um brinco assim, vamos dizer, coringa, né? Vamos dizer, um brinco tradicional, que é aquele brinquinho que as mamães compram para furar a orelha da criança. Sim, Sabe aqueles que você vê na farmácia? sim. Que tem uma marca, por sinal, eu fui sócio dessa empresa, chama Stutz, nos Estados Unidos. Todas as farmácias têm. E quando eu vi ali, a máquina, eu disse, o que é isso? Né? Aí eles, não, depois a gente está produzindo o brinco. Aí eu analisei, comecei a entender e trouxe essa máquina para o Brasil. Conclusão, com essa máquina, né, eu consegui produzir, passei daquela quantidade que eu te falei, para 5 mil pares de brinco por dia. A Nossa. ponto de fazer parceria com outras empresas, que nasceu essa marca Stutz, né, que é uma marca mundialmente conhecida. Eu fui parceiro deles em alguns países. E aí o que o senhor quer dizer é que essa tecnologia que se aplica Isso. às joias se aplica ao agro. E existe essa possibilidade. Mas isso vai. A palavra aí você falou, tecnologia e respeito com o meio ambiente. Não adianta. A natureza cobra. Não adianta se destruir um app. A palavra já está falando. Área de prevenção permanente. Ela te cobra lá na frente. Ela vai ter uma erosão, um momento mais difícil, sei lá, com esse que está passando, tanto o El Niño e Laninha. Não sei se você entende mais ou menos essa questão climática, mas quando a gente cheguei aqui, era um El Niño de 10 em 10 anos. Hoje é um ano El Niño, outro ano Laninha. Um ano El Niño, outro ano Laninha. Eu vou tentar explicar para você. E sabe o que que é o mais complexo? É que é difícil, infelizmente, a gente ver um produtor rural preocupado com essa Mas, questão do meio ambiente, como o senhor está falando aqui para mas essa gente geração, da importância da preservação. desculpa falar, essa minha geração, se ele não tiver esse olhar crítico, a gente está fadado.
Porque, infelizmente, a gente tem que ser bem realista. São poucos da geração que veio antes de mim, poucos que têm conhecimento. Mas a gente tem que respeitar também esses que tentaram acertar. Mas aquele modelo que ele usou lá atrás, diga-se de passagem, a gente está falando dos primeiros que abriram, né, que desmataram, são pessoas que a gente tem também que dar, tirar o Sim, com chapéu, né? certeza. Mas é porque, Desbravaram, né? desbravaram, abriram todo o Brasil. O Brasil é muito grande, né? Hoje tem que ter uma mentalidade diferente. A gente não pode ter um olhar assim só de destruir. Eu não posso olhar para uma máquina, vamos dizer, uma máquina de esteira na intenção de derrubar uma máquina. Eu prefiro olhar para uma máquina de esteira na intenção de corrigir um solo, né? De tentar resolver, sei lá, uma queda de curva para não ter uma erosão. Né? Eu acho que essas máquinas pesadas que no futuro, no passado, né, que desmatou, né, que desbravou, que não era infelizmente, existia essa necessidade também, porque o governo pagava para se fazer isso. Isso. E hoje a gente vive um outro momento. E agora eu quero saber do senhor, aonde nisso tudo, nessa história toda que a gente está conversando aqui, que entra o Sebrae na vida? Oh, legal, vamos lá. Primeiro, como eu te falei, vim aqui para descansar. Segundo, vi a possibilidade, digo, aqui tem vida, né? Aqui tem vida comercial. Quando você fala vida comercial, digo, eu vou colocar um pouco da minha vida comercial aqui. Eu era muito jovem, né? Muita vontade de trabalhar e digo, vou fazer as contas. A princípio, eu comprava no leilão, um bezerrinho cansado, recriava, como te falei, virava boi, mas isso levava 2, 3 anos, 36 meses para fazer esse processo. Aí eu digo, não, essa conta não fecha. Essa conta está muito. Eu tenho que diminuir esse número. Como eu trabalhava com joia, então eu trabalhava com milésimo. Você tem noção? É milésimo. Não estou falando de gramas, eu estou falando de milésimo. Então, pedra, você está falando de quilates, milésimo de quilate. Então, era tudo micro. Então, eu digo, não, eu tenho que fazer essa conta para poder fechar, tentar diminuir esses meses, né? Porque os boi aqui saíam com 4 anos, né? 5 anos. Eu digo, não, eu tenho que reduzir isso aqui. Aí eu comecei a pesquisar e estudar. Aí, primeira coisa, comecei a melhorar as condições sanitárias para esse animal. Manejo, estrutura de curral, né? Estrutura de pastagem, água, que é muito importante, reservatório, distribuição de água, que você precisa, o boi ele tem um acréscimo no seu peso, no mínimo de 15% quando a água ela vem do reservatório, não vem digamos, de um barreiro, como fala aqui, que fala represa, para não falar barreiro, né? Então, de uma PP, que já tá, ele vai lá com a patinha e não dessa aí com casco, perdão, aquilo ali já suja aquela água. Vamos combinar que não é uma água muito salutar, né? E uma água que está limpinha ali, uma pessoa. Hoje eu tenho mais ou menos uns 300 bebedouros, né? Uma propriedade minha atende mais ou menos 70% dos animais com essa água. A diferença é visível. Até o animal é mais tranquilo, né? E aí, questionando, fechei esse pacote. E assim, mas subiu pouco. Eu digo, dá para melhorar. Aí entra o Sebrae, né? Eu vou pesquisar, vou fazer o cria, recria, engorda. Porque aí eu vou fazer o ciclo completo. Porque eu não posso, desculpa, por mais que a modelo seja bonita, eu faça a melhor joia, né? Mas se ela, tipo, não entregar toda a beleza, né? Aquele conjunto não vai ficar perfeito. Então tava faltando alguma coisa. Aí eu disse, essa coisa que tem que fazer sou eu, né? Aí eu comecei a pesquisar e nessas minhas pesquisas encontrei um animal chamado Cenepol, que é um animal adaptado aos trópicos, um animal que ele é híbrido. Ele é um animal que ele nasceu das ilhas do Caribe, imagina, nas ilhas dos Caribes, se você teve a oportunidade de conhecer alguma delas, é muito mais calor do que aqui, né? E é um cruzamento, na época os ingleses precisavam de ter proteína nessas ilhas, e aí ele cruzou um animal
de uma das colônias dele do Senegal, uma raça, com a raça taurina inglesa, que deixou naquela ilha, e daí nasceu o Senepol. E esse Senepol já tem 300 anos. Eu achei um animal bonito, dócil, domesticável, para você ficar sabendo. Escuta, se ele escutar música, escutar um humano falar, ele gosta de ficar, por quê? Porque ele vê em ilhas, em lugares pequenos, não é? Lugares pequenos. Então, a essência dele, eu acho mais bacana do Senepol, quando eu chego na minha sede, e por incrível que pareça, até acho engraçado, que eu coloco o Bob Dylan, que eu gosto de escutar, que é inglês, eles chegam, fica próximo da sede, no finalzinho, sabe? Ele não tem medo do humano. Claro que não é tipo assim, não dá para colocar dentro de casa um quilô de pau enorme, né? Pet. É, mas assim, aí vamos falar da qualidade do animal, né? Então é lindo, maravilhoso, e o resultado. É um animal, primeiro que nível de mortalidade bem menor do que o Nelore. O Nelore é um animal nervoso, é um animal serve de base genética. Mas para o meu intuito, que gostaria de fazer carne prêmio, o Nelore ele é muito nervoso, ele briga muito. Apesar de ter também os Nelore que produz, para produzir as minhas matrizes Nelore, que vai fazer o cruzamento com o Senepol, entendeu? Aproveitando a oportunidade, o gado que o senhor produz, ele é para o comércio interno ou externo? Boa pergunta. Eu tenho assim, uma vocação muito grande. Por ser precoce, ele dá mais ou menos 90% para exportação. Tanto vamos dizer, por questão de capa de gordura que eles falam aqui, não é? E um marmoreio que eles falam, a palavra é essa, mais técnica, ou por precocidade. Um animal até 24 meses. O meu desafio é colocar uma arroba por mês. Tipo, o animal com 24 meses, ele tem que colocar 24 arroba. Confesso que não cheguei ainda a esse número preciso, mas eu estou chegando. A princípio foi 20, 21, esse ano eu acho que os números vai dar 22. Então, já estou chegando a 80 e poucos por cento, mas se Deus quiser, em 2 anos eu quero chegar a 100%. Que esse é o desafio. A conta fecha, um por um. Não, tem um projeto que o pessoal fala 777, né? O meu é um por um, esse meu projeto, né? É um arroba por mês. Se você ficar comigo 24 meses, você tem que me entregar 24 arroba. E eu tenho um programa, né? Tem um programa que foi feito pelo professor da universidade, um programa de ração, né? O nascimento do bezerro, né? Até o abate, que fica em torno mais ou menos de 2 toneladas de ração. E como eu tenho uma fábrica de ração, aí viabiliza, né? E aí, numa dessa, eu estou também corrigindo os meus pastos e produzindo alimento para esses animais. Mas veja só, viabiliza por quê? Porque eu tenho essas estruturas. Mas hoje, com o preço da arroba, estou te falando aqui num preço de arroba de R$ 300 para viabilizar. Mas o preço de arroba de R$ 200 a gente está empatando, está no prejuízo. Mas o Sebrae me apoiou muito nessa questão. Primeiro, os profissionais que trabalham, que têm parceria com o Sebrae, são de ponta. Atendimento número um, né? O Sebrae me atendeu à altura, no sentido de, nas demandas, né, que a gente fala, né? Em nenhum momento eu fui, eu tenho nada a desejar, assim, a falar do Sebrae a não ser elogios, sabe? Assim, estou muito satisfeito com eles, porque você se sente confortável, assim, porque você está querendo investir. Aí você sente um apoio desse órgão, caramba, por que não? Uma parceria legal. Ah, se eu tivesse o Sebrae na minha época da joia. Existia o Sebrae, mas eu não tinha o conhecimento. Tá entendendo? Eu não tinha o conhecimento porque já estava mais ou Sim, menos pronto. Se eu soubesse que existia o Sebrae, provavelmente eu não tinha teria alavancado alavancado muito mais. muito Então, mais. acho que com esse conhecimento que eu tenho hoje do Sebrae, desse serviço do Sebrae, que deve estar mais ou menos, a gente tem essa parceria dos 5, 6 anos, eu acho que eu vou passar desse um por um. Acho que a ideia é essa, entendeu? A ideia é melhorar. Eu tenho certeza. Cícero, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, dizer que a sua história
muito, muito boa de ser contada, e principalmente pelos pontos que você pensa, que eu acho que, igual você falou, né? São pontos que são obrigação do ser humano, mas que é sempre bom a gente relembrar, que é a questão de que de você tratar o outro bem, das questão das leis trabalhistas, da preservação do meio ambiente, de Claro, fazer tudo por amor e com amor, né? claro. Tanto dentro do curral, da porteira para dentro, como também da porteira para fora. Então, parabenizar pelo seu trabalho mesmo e agradecer pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado também.